Olha, em 35 anos de carreira como economista especializado em previdência, eu sentei na frente de mais de 2.000 pessoas. 2.000 homens e mulheres que vieram até mim, alguns desesperados, outros confiantes, muitos num lugar doloroso entre os dois, querendo resposta para uma única pergunta: minha aposentadoria vai dar certo? Sou o Dr. Antônio Figueiredo, tenho 70 anos. Me formei pela USP e me especializei em economia previdenciária pelo Instituto de Economia da Unicamp. Publiquei estudos sobre a sustentabilidade do INSS, que foram referenciados em debates da reforma da Previdência. Assessorei executivos, profissionais liberais, servidores públicos, pequenos empresários, pessoas de todos os perfis, de todas as regiões do Brasil. E diferente de muitos que falam sobre aposentadoria de dentro dos livros, eu apliquei meus próprios princípios. Construí meu próprio patrimônio com disciplina durante 4 décadas. Me aposentei aos 65 anos com segurança financeira de verdade. Minha aposentadoria funciona. Mas o que me tira o sono, o que ainda me tira o sono aos 70 anos, é o seguinte: para cada cliente que eu ajudei a construir uma aposentadoria sólida, eu vi 3 outros saírem do meu escritório, ignorarem o que eu disse e destruírem tudo que levaram décadas construindo. E em 35 anos vendo isso acontecer, comecei a manter um caderno. Cada cliente que perdeu sua aposentadoria, cada rosto que eu não conseguia tirar da cabeça. Eu anotava o que tinha dado errado. Depois de 20 anos de registros, esse caderno me disse algo que eu não esperava. Não foram as crises econômicas que destruíram a maioria dessas aposentadorias. Não foram os divórcios. Não foi a inflação, embora o Brasil tenha sido cruel com a poupança de muita gente ao longo da história. Não foi a baixa rentabilidade dos fundos de previdência. Não foi não ter contribuído o suficiente para o INSS. Foi um erro, uma decisão, tomada depois dos 65 anos. O mesmo erro, vez após vez. Em 14 de cada 20 casos que eu acompanhei de perto o suficiente para saber a verdade completa. Hoje eu vou te contar qual é esse erro. Vou te falar sobre um homem que vou chamar de Seu Carlos. E vou te dar o framework exato que eu mesmo usei para proteger minha aposentadoria, para que você não se torne a próxima história no meu caderno. Estou nesse trabalho desde 1979. Comecei analisando a viabilidade atuarial do INSS no período da repartição. Vi a hiperinflação corroer décadas de contribuições nos anos 80. Acompanhei a criação do PGBL e do VGBL. E vi a reforma da Previdência de 2019 deixar muita gente num limbo entre o que planejaram receber e o que de fato ia sair. Esse conhecimento técnico moldou tudo o que vinha a entender sobre o risco da aposentadoria no Brasil. Já nos anos 90, eu estava assessorando clientes privados e comecei a notar algo que a literatura não nomeava com clareza. Os que perdiam a aposentadoria de verdade quase nunca perdiam durante a acumulação. Não era o FGTS sacado cedo, nem o PGBL mal escolhido. Perdiam nos primeiros 5 anos depois de se aposentar. Esse período, dos 65 aos 70 anos, é o que eu comecei a chamar de zona de perigo. E quanto mais eu estudava, mais me convencia de que não era aleatório. Era um padrão. O mesmo gatilho emocional. A mesma categoria de decisão financeira. O mesmo resultado matemático catastrófico. Qual era o padrão? Vou te dizer sem rodeios. A pessoa se aposenta. Fez as coisas relativamente bem. Tem a aposentadoria pelo INSS. Talvez no teto, talvez abaixo, mas tem. Tem um saldo no FGTS que finalmente pode acessar plenamente. Talvez tenha um VGBL ou PGBL que acumulou durante anos. Tem uma casa própria. Ela se sente, pela primeira vez em décadas,
num chão mais firme. Pensa, finalmente cheguei. E aí, a vida não para. Um filho precisa de dinheiro para salvar o negócio que está afundando. Uma filha separada precisa de ajuda para comprar um apartamento. Um genro tem uma oportunidade de negócio, um imóvel comercial, uma franquia, um lote numa cidade em crescimento. E é agora ou nunca. Um irmão precisa de um aval. E o aposentado, o que economizou 30 anos, o que fez as coisas como devia, toma uma decisão. Não pequena, grande. Uma que acredita ser temporária. Uma da qual está certo de que vai se recuperar. Não vai. E posso te dizer exatamente por quê, com números. Porque isso não é sentimento, é matemática. Quando você se aposenta, você para de acumular patrimônio e começa a consumi-lo. Durante a acumulação, o tempo e os juros compostos são seus aliados. Durante a distribuição, a sequência de rentabilidade se torna sua maior ameaça. Se seu patrimônio recebe um golpe severo no ano 1, 2 ou 3 da aposentadoria, seja por uma crise econômica ou por um saque voluntário massivo que você mesmo fez, você não consegue se recuperar como conseguiria aos 45 anos. A matemática não permite. Uma pessoa de 66 anos que saca R$300 mil do seu patrimônio de aposentadoria não perde apenas esse dinheiro. Perde cada centavo de rendimento que esse dinheiro teria gerado nos próximos 20 anos. E perde isso no exato momento em que não tem mais anos de trabalho para repor. Expliquei isso ao seu Carlos em 2007. Ele balançou a cabeça. Disse que entendia. Não entendia. Não de verdade. Não até que foi tarde demais. Seu Carlos entra no meu escritório no começo de 2007. Tem 63 anos. Trabalhou como técnico industrial em uma empresa de médio porte em São Bernardo do Campo por 30 anos. CLT, contribuindo para o INSS durante todo esse período. Aposentou a expectativa de receber pelo INSS um benefício próximo ao teto da época. Além disso, tinha um FGTS acumulado de R$180 mil, fruto de 30 anos de trabalho formal, e um VGBL que sua empresa oferecia como benefício e que ele alimentou durante os últimos 12 anos, acumulando R$240 mil. No total, tinha um patrimônio de aposentadoria que, somado ao benefício mensal do INSS, dava para ele viver com dignidade e conforto. Ele está sorrindo quando se senta na minha frente. Já vi esse sorriso centenas de vezes. É o sorriso de quem acha que a parte difícil acabou. Passamos quase 2 horas revisando o plano dele. Roda as projeções em 3 cenários: otimista, conservador e estressado. Nos 3, se o seu Carlos se aposentar aos 65, ativar o INSS no momento certo, fizer resgates disciplinados do VGBL de forma complementar ao benefício mensal e evitar qualquer resgate grande e não planejado, a aposentadoria dele funciona. Não vai enriquecê-lo, mas vai sustentá-lo com conforto até os 85 anos, mesmo considerando a inflação. Eu disse a ele, e lembro disso com precisão porque repeti na minha cabeça muitas vezes desde então: seu Carlos, a única forma desse plano desmoronar é se alguma coisa der uma mordida grande nesse patrimônio nos primeiros 5 anos. Proteja esses anos como se fossem sagrados, porque matematicamente eles são. Ele me disse: pode deixar, doutor. Sofri muito para chegar aqui, não vou jogar fora. Aposentou-se aos 65, como planejado. O benefício do INSS saiu bem. Iniciou os resgates mensais do VGBL para complementar a renda. Tudo estava dentro do plano. Aí chegou 2009. O genro do seu Carlos, vou chamar de Marcos,
Tinha um pequeno negócio de distribuição de materiais de construção no interior de São Paulo. Era trabalhador, Marcos. Mas a crise financeira global de 2008 bateu forte no Brasil em 2009 e o crédito secou. Os clientes de Marcos pararam de pagar. Ele precisava de R$300 mil para quitar dívidas com fornecedores e sobreviver ao que ele acreditava ser uma crise passageira. Marcos disse ao sogro que era temporário, que em 2 anos devolveria com juros. O seu Carlos me ligou. Dava para ouvir na voz dele que já tinha decidido antes de discar meu número. Disse a ele que não fizesse. Disse: seu Carlos, entendo que é seu genro, mas preciso que o senhor me ouça. Isso não é uma decisão financeira. É uma decisão emocional fantasiada de decisão financeira. Para retirar 300 mil líquidos do VGBL e do FGTS, o senhor vai ter um impacto tributário considerável no VGBL. Dependendo do regime escolhido, vai desmontar a estrutura de renda complementar que construímos e vai fazer isso no 2º ano da aposentadoria, que é exatamente o momento em que esse capital é mais crítico. Se o negócio do Marcos não sobreviver, e eu acredito que essa crise vai ser mais funda do que ele imagina, o senhor vai ter sacrificado esse capital e 20 anos de rendimentos compostos, sem nenhuma forma de repor isso aos 67 anos. Seu Carlos ficou em silêncio por um momento. Depois disse: doutor, é minha filha que está sofrendo junto com ele. Como que eu fico parado? Entendi isso, sou pai. Sei o que custa estar nessa posição. Mas também sabia o que a matemática estava prestes a fazer com ele. Resgatou o dinheiro em março de 2009. Para sacar 300 mil líquidos, precisou movimentar uma quantia maior entre o VGBL e o FGTS, considerando o impacto tributário sobre os rendimentos do VGBL. Entregou o dinheiro ao Marcos em abril. Para outubro de 2009, o negócio do Marcos tinha encerrado as atividades. A crise foi mais funda do que qualquer um havia previsto. O dinheiro foi consumido em dívidas que já estavam no fundo de um poço. E o patrimônio do seu Carlos, já reduzido pelo resgate, continuava exposto à inflação e à necessidade de renda mensal, que agora tinha muito menos fôlego para sustentar. Seu Carlos me ligou do celular, sentado na calçada em frente a uma agência bancária em São Paulo. O senhor tinha razão, ele disse. Eu achei que o Marcos ia se virar. Não soube o que dizer. Depois de 35 anos, esses momentos continuam sendo os mais difíceis. O que você precisa entender sobre o seu Carlos, e isso é fundamental, é que ele não era um homem imprudente. Seu Carlos economizou com disciplina por 30 anos. Tomou a decisão certa de contribuir para o INSS como CLT e não tentar trabalhar no informal. Alimentou o VGBL durante 12 anos, mesmo quando o dinheiro estava curto. Fez as perguntas certas em cada reunião que tivemos. Entendia, na teoria, que resgates grandes no começo da aposentadoria eram perigosos. Mas tinha 67 anos e sua filha estava sofrendo junto com o marido. E o peso emocional daquele momento, um pai vendo a filha em apuros, esmagou décadas de disciplina financeira numa única tarde. Esse é o mecanismo. Esse é o motor oculto desse erro, e a razão pela qual ele se repete de forma tão implacável em tantas pessoas diferentes, com diferentes níveis de renda e diferentes histórias de vida. Não é burrice, não é ganância, é amor, é lealdade. Em certas circunstâncias e valores, ajudar a família faz sentido. Mas o momento importa mais do que você consegue sentir quando está no meio da tempestade emocional. Depois da ligação do seu Carlos, voltei ao meu caderno. O padrão era tão claro que senti algo gelado passar por dentro de mim. 72% dos fracassos de aposentadoria nos meus registros,
os que não foram causados por eventos de saúde, envolviam uma decisão financeira grande tomada dentro dos primeiros 5 anos. Uma só decisão. O resgate médio, R$ 280 mil. A idade média, 67 anos. E o resultado, sem exceção. Um aposentado que tinha feito tudo certo até aquele momento, agora enfrentando renda reduzida, ansiedade crônica e, em muitos casos, a necessidade de voltar a trabalhar. Seu Carlos voltou a trabalhar aos 68 anos. Fazia serviços técnicos como autônomo, quando aparecia serviço. Não estava amargo, não era o tipo de homem que se amarga. Mas esse não era o descanso que ele tinha ganhado. Então é o seguinte, aqui está o que eu quero que você construa antes desse momento chegar para você. Porque vai chegar. De alguma forma vai chegar. Os clientes que protegeram a aposentadoria, os que nunca terminaram no meu caderno, tinham uma coisa em comum que não tinha nada a ver com força de vontade ou falta de amor pela família. Tinham estruturas, sistemas, arquitetura que criava atrito entre o momento emocional e a decisão financeira. E esse atrito, essa pausa deliberada, os salvou. Chamo isso de defesa de 4 camadas. A primeira camada é a regra do cofre. Seu VGBL, PGBL, Tesouro Direto, nada disso pode parecer acessível num momento emocional. Trabalhe com seu assessor para exigir solicitação formal ou período de espera antes de qualquer resgate acima de R$ 50 mil. Faça isso burocrático, deliberadamente. A burocracia chata em tempos normais é um salva-vidas numa crise. A segunda camada é a regra das 72 horas. Qualquer resgate acima de R$ 50 mil exige um período de espera obrigatório de 72 horas antes de executar. A urgência quase sempre diminui quando se dá tempo. E se a necessidade ainda for real depois de 72 horas, você toma essa decisão com muito mais clareza e muito menos arrependimento. A terceira camada é a estratégia da renda base. Seu INSS, planejado na idade certa para maximizar o valor, deve cobrir seus gastos essenciais. Se o INSS mais alguma complementação cobrem suas necessidades básicas, os resgates do VGBL ou PGBL são complemento, não necessidade. Esse complemento é o que existe para emergências e apoio familiar, não o capital principal. A quarta camada é a conversa familiar. Antes da crise chegar, sente com seus filhos adultos e seja honesto sobre a estrutura da sua aposentadoria. Diz o que você tem, diz o que você não tem. Diz com amor e clareza que suas reservas não são fundo de emergência familiar. Um pai que esgota a aposentadoria aos 67 se torna dependência para esses mesmos filhos aos 78. Seu Carlos nunca teve essa conversa com a filha e o Marcos. Eles não sabiam a estrutura real da aposentadoria dele. Se ele tivesse dito claramente, 1 ano antes, minha aposentadoria não pode ser tocada, aqui está o porquê. O desfecho poderia ter sido diferente. Talvez não. Mas a arquitetura estaria no lugar. Continuo fazendo esse trabalho aos 70 anos, por causa do seu Carlos. Por cada rosto no meu caderno. Porque cada vez que alguém ouve essa conversa e reconhece o erro que estava prestes a cometer, consigo ver isso nos olhos da pessoa. Sinto que estou devolvendo algo que devo ao trabalho de 35 anos. Eu segui minhas próprias regras. Me aposentei aos 65 anos com segurança e tranquilidade. Estou aqui, bem, vendo meus netos crescerem sem pânico financeiro no peito. Seu Carlos não teve isso. E você também não vai ter se esperar até o momento da crise para construir a estrutura que já deveria estar no lugar. Constrói agora. Constrói hoje. Protege esses primeiros 5 anos como se fossem sagrados. Porque são.